Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. É com muita alegria que nesse sexto domingo da Páscoa, nesse Dia das Mães, queremos proclamar a ressurreição na vida de todas as mães e a nossa gratidão, porque todos têm mãe, podem ter mãe na terra, mãe no céu, mas todos têm mãe. Todos nasceram dessa mãe que deu a vida para que você e eu pudéssemos ter a vida. E que mistério a maternidade! Então queremos nos alegrar profundamente nesse Dia das Mães, em que nós celebramos o Dia das Mães. Em outros países, às vezes, é outra data. Em Portugal é o primeiro domingo de maio, a França talvez é outra data, o Canadá, a Bélgica, bom, outros países celebram outra data, mas aqui no Brasil, nesse segundo domingo de maio. Dia 9 de maio, essa alegria de celebrarmos a festa da maternidade. E também hoje, logo depois dessa Léxio, Dom Arani está chegando aqui na Casa São Francisco de Sales, na paróquia São João Bosco, para instituir o nosso pároco, Padre Renato, que vai agora animar essa paróquia também, juntamente com o Carisma Sementes do Verbo, que vai dar vida, alegria e ajudar a paróquia a evangelizar. O cardeal me pedia que a paróquia evangelize, evangelize, evangelize. Então é isso mesmo que somos chamados a fazer como Carisma Sementes do Verbo, animar, ajudar nessa evangelização, nesse grande terreno que é a paróquia Dom Bosco. Então, a alegria de termos esse momento celebrado com o nosso cardeal. Estarão aqui também o Padre Gustavo, representando os salesianos, o nosso Monsenhor Aldo, Cônego Aldo, que é o nosso vigário episcopal, Dom Roberto, responsável pelas comunidades novas. Então, um momento muito bonito, eclesial, de comunhão de carismas, nessa celebração bonita daquilo que Deus quer fazer através desta paróquia, continuar a fazer e agora também com o Carisma Sementes do Verbo. Atos 10, 25, 26, 34, 35 e 44, 48. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao seu encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro reergueu, dizendo: levanta-te, pois eu também sou apenas um homem. Tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Pedro ainda falava estas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão tinham vindo com Pedro. Ficaram estupefatos ao verem que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo. Pois ouviam-nos falar em línguas e agradecer a Deus. Então disse Pedro: quem poderia recusar a alguém a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo assim como a nós? E determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e pediram-lhe então que permanecesse ali alguns dias. Pedro vai ser transpassado ao ver a alegria do Espírito Santo, que não escolhe, não faz exceção de pessoas, mas verdadeiramente derrama-se no coração, é abundância. E esses gentios vão ter acesso ao batismo das águas, ao batismo de conversão, já que o Espírito Santo veio batizá-los com essa efusão do Espírito Santo. É bonito porque somos chamados verdadeiramente, como o Papa diz, a ministrar no mundo inteiro o batismo do Espírito Santo, que o que é esse renovar das graças batismais. Quando uma pessoa é batizada no Espírito, ela sente o seu coração arder de amor, arder de desejo de crescer na vida de santidade, arder na sede da Palavra de Deus. É como se o batismo no Espírito Santo é o reavivar daquilo que é o grande tesouro da nossa vida, que é o batismo sacramental. Salmo 97, cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e o seu braço santo. O Senhor fez conhecer a sua salvação, revelou a sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e da sua fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor terra inteira, dai gritos de alegria. Que bonito percebermos que a terra inteira, os confins da terra, contemplam
a salvação do nosso Deus. Nós podemos fazer parte desse povo que é arauto das maravilhas do Senhor, que é capaz de bendizer, glorificar a Deus com as maravilhas do Senhor. E nós queremos nos alegrar porque Deus é bom, Deus é Pai, Deus verdadeiramente pastoreia o seu povo e cuida de nós, Ele faz em nós maravilhas. 1 João 4, 7 a 10, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima de expiação por causa dos nossos pecados. Essa súplica de São João, que é o eco do coração de Deus, amemo-nos uns aos outros. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, já que Deus é amor. Amemo-nos uns aos outros. O que é uma paróquia, o que é uma comunidade, o que é uma família? É um lugar para experimentarmos esse amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. É bonito porque somos chamados a nos amarmos uns aos outros, mas isso é apenas a retribuição de um amor de Deus que é derramado em nossos corações. Fazemos primeiro a experiência do grande amor que Deus tem por nós, um amor de predileção, um amor de loucura que faz com que o seu Filho morra na cruz para me salvar, para que eu tenha a vida e a vida em abundância. Esse amor é o amor de Deus Pai por mim. João 15, 9 a 17. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os meus mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se praticardes o que vos mando. Já não sois servos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o meu senhor faz. Mas vos chamo amigos, porque tudo aquilo que ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que perdides ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. É bonito essa insistência de Deus, que aprendamos a permanecer no amor. Rapidamente nós queremos ter relações de poder, relações de competição, relações de comparação, mas o Senhor quer nos ensinar a nos desarmarmos e a permanecermos no amor. E quem ama, serve. Quem ama sabe que nada lhe pertence, que todos estamos aqui de passagem e que temos um só Senhor. Mas esse Deus é tão belo, é tão grande, é tão amoroso, é tão bondoso para conosco, que Ele nos escolhe e Ele quer que sejamos fecundos. Ele nos escolhe e quer que produzamos fruto. Ele nos escolhe e Ele quer a nossa fecundidade. Amai-vos uns aos outros. Então pensamos que essa paróquia Dom Bosco seja um lugar do amor, que a nossa comunidade Sementes do Verbo seja o lugar do amor, que as nossas famílias espirituais, e sei que tem outras pessoas de outros carismas que nos assistem, sejam um lugar do amor, que irmãos de outras igrejas também que assistem a esse programa vivam a experiência do amor. Pedro fazia essa experiência,
onde o Espírito Santo se derrama, quem somos nós para impedir a sua ação? E hoje, como leitura patrística, temos uma leitura muito bonita dos comentários da segunda carta aos Coríntios, de São Cirilo de Alexandria, bispo também no século V. Como Santo Agostinho, ele diz assim: Deus por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Somos chamados a nos confiar e a confiar o ministério da reconciliação. Os que possuem o penhor do Espírito vivem na esperança da ressurreição, como se já possuíssem aquilo que esperam. Podem dizer agora que desde agora não reconhecem a ninguém segundo a carne, pois somos todos espirituais e isentos da corrupção da carne. Com efeito, Deus que brilhou para nós a luz do unigênito de Deus, fomos transformados no Verbo que dá vida a todas as coisas. E assim como nos sentíamos acorrentados pelos laços da morte quando reinava o pecado, agora ficamos livres da corrupção para chegar à justiça de Cristo. Por conseguinte, ninguém doravante vive mais sob o domínio da carne, isto é, sob a fraqueza carnal. A ela, com certeza, entre outras coisas, deve ser atribuída a corrupção. Neste sentido, afirma o apóstolo Paulo, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Como se quisesse dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, sujeitando-nos à morte segundo a carne, para a salvação de todos. Foi deste modo que o conhecemos. Todavia, desde este momento, já não é mais assim que o reconhecemos. É verdade que ele conserva a sua carne, pois ressuscitou ao terceiro dia e vive no céu à direita do Pai. Mas a sua existência é superior à vida da carne. Tendo morrido uma vez, Cristo não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive, vive para Deus. Então, se ele se apresentou diante de nós como modelo da vida, é absolutamente necessário que nós também, seguindo os seus passos, façamos parte daqueles que não vivem mais na sua carne, mas acima da carne. É o que diz o grande Paulo com toda a razão. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Fomos justificados pela fé em Cristo e terminou o domínio da maldade. Uma vez que Ele ressuscitou por nossa causa, calcando aos pés o poder da morte, nós conhecemos aquele que por sua natureza é o próprio Deus. E é Ele que prestamos culto em espírito e verdade, por intermédio do Seu Filho, que distribui sobre o mundo as bênçãos divinas do Pai. Por esse motivo, São Paulo diz com muita sabedoria, tudo vem de Deus por Cristo e nos reconciliou consigo. Realmente, o mistério da encarnação e a renovação que ela deu origem não se realizam sem a vontade do Pai. É por Cristo que temos acesso ao Pai, como Ele próprio afirma. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Por isso, tudo vem de Deus que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. É bonito, porque não só Cristo nos reconcilia, mas também Ele vai nos confiar agora o ministério da reconciliação. Que o Senhor venha nos dar essa grande graça de podermos verdadeiramente trabalhar para esse ministério da reconciliação das almas. E mais uma vez, o nosso muito obrigado às nossas mães, aquelas que nos geraram, mães na carne, mães também espirituais, aquelas que também nos geram todos os dias para a vida espiritual. E quero, nesse dia da novena de Nossa Senhora de Fátima, temos feito essa novena durante esses dias, já estamos no nosso sexto dia da novena, então quero vos dizer, perseveremos com a nossa Virgem Maria, ela que é nossa mãe, e peçamos a ela por todas as nossas mães, para que todas possam ser abençoadas abundantemente. Depois, convido-vos à novena de Pentecostes, para o grande momento do Retiro do Carisma, para o show de evangelização que vamos ter nesse sábado, em que vamos pedir uma grande efusão do Espírito Santo. E agora rezem por nós também, por essa belíssima celebração que teremos com o nosso cardeal, que vai ser também
transmitida. Que o Senhor nos abençoe a todos e que Ele nos faça um povo que ama de verdade, um povo que guarda o ministério da reconciliação, um povo que sabe que vale a pena dar a vida, que vale a pena dar a vida pela evangelização e que, como a imagem das nossas mães, ama quem dá a vida até o fim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.